Olá, meus amigos e minhas amigas. Depois de tantos anúncios, parece que a Rússia iniciou de fato a primeira fase de exercícios militares ordenados por Putin para simular a preparação para o lançamento de armas nucleares táticas. De acordo com o Ministério da Defesa russo, essa manobra é uma resposta às declarações militantes de autoridades ocidentais, incluindo a do presidente francês Emmanuel Macron, que, segundo Moscou, criam ameaças à segurança da Rússia. Os especialistas em armamento nuclear veem esses exercícios como um sinal de advertência de Putin para desencorajar o Ocidente e de se envolver ainda mais na guerra na Ucrânia. Embora os países ocidentais tenham fornecido armas e inteligência a Kiev, como sabemos, eles evitam enviar tropas diretamente para o conflito. A primeira etapa desses exercícios envolveu mísseis Iskander e Kinzhal, com o objetivo de preparar unidades e equipamentos para o uso de armas nucleares não estratégicas e garantir a integridade territorial e a soberania da Rússia diante de declarações provocativas de autoridades ocidentais. Os exercícios estão acontecendo no Distrito Militar do Sul da Rússia, próximo à Ucrânia, incluindo áreas do território ucraniano atualmente controladas pela Rússia. Além disso, Belarus, onde a Rússia anunciou no ano passado a implantação de armas nucleares táticas, também está envolvida nos exercícios. Tá, mas o que são essas tais de armas nucleares táticas? Bom, gente, diferente das armas estratégicas que são projetadas para destruir cidades inteiras, as armas táticas têm um poder destrutivo menor, mas não se anime muito, ainda assim são extremamente perigosas. Desde o início da guerra na Ucrânia, quando suas forças convencionais enfrentaram dificuldades, a Rússia tem dado importância a essas armas. Em teoria, o uso de uma arma nuclear tática poderia causar um grande impacto no Ocidente sem necessariamente levar a uma guerra nuclear total, embora o risco de uma escalada seja enorme. Imagine se esse tipo de arma passasse a ser usada em conflitos que envolvam diretamente ou indiretamente estados nuclearmente armados. A Rússia possui cerca de 1.558 ogivas nucleares não estratégicas, controladas pela 12ª Direção Principal do Ministério da Defesa russo, conhecido como 12º Gumo. Durante esses exercícios, as tropas estão praticando a obtenção de munições especiais para mísseis Iskander, equipando veículos de lançamento e avançando sigilosamente para posições designadas. Além disso, unidades de aviação estão praticando a instalação de ogivas especiais em mísseis hipersônicos Kinzhal e voando para áreas de patrulha designadas. Nikolai Solov, ex-oficial de controle de armas soviético e russo, destacou que esses exercícios são um sinal claro em resposta às discussões sobre a presença de tropas da OTAN na Ucrânia. As características mais importantes são o anúncio prévio e a visibilidade. Ele acrescenta que as forças ocidentais estarão observando de perto esses exercícios para compreender o tempo de aviso que teriam se a Rússia realmente usasse essas armas. A inclusão dos mísseis Kinzhal nesses exercícios é um elemento novo e inesperado, segundo Sokov, apesar da sua capacidade de carregar tanto ogivas nucleares quanto convencionais não ser uma surpresa. Quando Putin ordenou esses exercícios, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia vinculou a decisão aos comentários de Macron, quando surgiu a possibilidade de enviar tropas europeias para lutar contra Moscou na Ucrânia, e do secretário de Relações Exteriores britânico, David Cameron, que afirmou que Kiev tinha o direito de usar armas fornecidas por Londres para atacar alvos dentro da Rússia. Além disso, mencionaram o fornecimento de mísseis de longo alcance britânicos, franceses e norte-americanos à Ucrânia. Nós comentamos em um vídeo anterior do canal que o Ministério das Relações Exteriores russo disse lá no início do mês que esses exercícios deveriam enviar um sinal sóbrio ao Ocidente e seus fantoches na Ucrânia. A fala foi mais ou menos assim: esperamos que esses exercícios esfriem as cabeças quentes nas capitais ocidentais, e o Ocidente deve perceber as potenciais consequências catastróficas dos riscos estratégicos que estão gerando, e evitar uma confrontação militar direta com a Rússia. Meus amigos, como vocês estão cansados de saber, a geopolítica é um campo onde palavras e ações têm um peso enorme, e o desenrolar desses exercícios certamente será acompanhado de perto por muita gente mundo afora. Bom, gente, do outro lado, uma coisa que não podemos esquecer é do esvaziado papel russo no Mar Morto. Isso se deve em grande parte pelo fato de que a Ucrânia tem equipado alguns de seus drones navais com sistemas de lançamento múltiplo de foguetes e os utiliza para atacar posições russas. Segundo uma fonte da inteligência ucraniana, esses drones têm mostrado resultados impressionantes. Como vocês já sabem, a Ucrânia não possui mais navios de guerra realmente importantes em sua frota. Em vez disso, ela tem recorrido a drones navais não tripulados carregados com explosivos que navegam até os navios russos no Mar Negro, detonando eles com impacto. Esses drones fazem parte da estratégia de Kiev para afastar os navios russos das áreas do Mar Negro, que, como sabemos, são utilizadas por embarcações comerciais para exportar produtos ucranianos. Esses drones, conhecidos como Sea Babies e utilizados pelo Serviço de Segurança da Ucrânia, SBU, foram equipados com sistemas de lançamento de foguetes GRAD. Veja o que disse uma fonte. Hoje podemos confirmar que eles, os drones, são equipados com um sistema de lançamento múltiplo de foguetes e essa solução tecnológica já está mostrando resultados poderosos.
Essa semana, esses drones modificados foram utilizados para atacar posições russas na península de Kimburn, na região sul de Mykolaiv. Enquanto isso, o Ministério da Defesa da Rússia propõe revisar a fronteira marítima no Mar Báltico Oriental. Essa proposta foi deletada na quarta-feira de um portal oficial após causar confusão e preocupação entre membros da OTAN, como Finlândia, Suécia, Lituânia e Estônia. Esse é o tipo de ruído ou vazamento que ficamos sem saber se foi um erro de comunicação, um vazamento que não deveria vazar ou simplesmente um vazamento intencional. Bom, na sua submissão oficial, o Ministério Russo alegou que uma medição soviética da fronteira de 1985 usava cartas náuticas de meados do século XX que não correspondem totalmente às coordenadas cartográficas modernas. Entretanto, a proposta foi removida sem explicações adicionais. O projeto foi deletado, dizia a mensagem no portal oficial. O Ministério não respondeu aos pedidos de comentário feitos pela imprensa. Bom, gente, não ficou claro no decreto original como a fronteira seria ajustada e se houve consulta com outros estados adjacentes ao Mar Báltico. O primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, declarou à agência TT: a Rússia não pode decidir unilateralmente sobre novas fronteiras. Já o presidente finlandês, Alexander Stubb, afirmou que a Rússia não havia entrado em contato e acrescentou: a Finlândia age, como sempre, com calma e baseado em fatos. Por fim, o ministro das Relações Exteriores da Lituânia, Gabrielius Landsbergis, chamou a proposta de uma escalada óbvia contra a aliança militar da OTAN liderada pelos Estados Unidos e a União Europeia, e afirmou que deve ser respondida de maneira firme. Bom, gente, falamos ontem sobre a insatisfação chinesa com a presença de representantes estrangeiros na cerimônia de posse do presidente eleito em Taiwan. Mas e depois que o novo presidente discursou, vocês ouviram o discurso? Após o discurso de Lai, a China emitiu um aviso de retaliação não especificada contra Taiwan. O Escritório de Assuntos de Taiwan da China, TAO, classificou o discurso de Lai como uma confissão descarada de independência de Taiwan e o rotulou como um separatista perigoso. Conforme Shen Bihua, porta-voz do TAO, ninguém espera mais alcançar a reunificação da pátria por meios pacíficos do que nós. No entanto, devemos contra-atacar e punir as autoridades do DPP por colaborarem com forças externas para buscar provocações de independência. Esse conflito verbal já era esperado, uma vez que a China considera Taiwan uma parte inalienável da República Popular da China e vê a reunificação como inevitável. Qualquer discurso que não ceda a essa posição tende a provocar uma resposta agressiva de Beijing. O Global Times, um tabloide conhecido por seu tom nacionalista, afirmou que a independência ao estilo de Lai apenas aumentaria a confrontação e a instabilidade através do Estreito de Taiwan, levando a uma superestimação e autodestruição inevitável. Lai, que sucedeu Tsai Ing-wen como presidente, é conhecido por ter uma postura mais firme em relação à independência de Taiwan, embora tenha moderado suas posições nos últimos anos. Ele prometeu seguir o caminho mais moderado de Tsai, mantendo o status quo, preservando a soberania de Taiwan e dissuadindo a agressão chinesa. Em seu discurso, Lai rejeitou algumas ambiguidades que Tsai costumava usar em seus pronunciamentos. Enquanto Tsai frequentemente se referia aos dois lados do estreito, para evitar diretamente nomear os dois países, Lai foi mais explícito, afirmando que a Constituição nos diz claramente: a República da China e a República Popular da China não são subordinadas uma à outra. Beijing tem como meta estar militarmente capaz de tomar Taiwan até 2027, um período que coincide com o primeiro mandato de Lai. No passado, a China tem usado diversas formas de pressão para tentar anexar Taiwan, incluindo coerção econômica, isolamento diplomático, guerra cognitiva e atividades militares na zona cinzenta, realizadas por sua Força Aérea, Marinha e Guarda Costeira. Todas essas ações provavelmente continuarão. No entanto, Lai reafirmou os planos de sua administração para fortalecer as medidas de defesa e dissuasão, alertando o povo taiwanês a não alimentar ilusões sobre a China. Enquanto a China se recusar a renunciar ao uso da força contra Taiwan, todos nós em Taiwan devemos entender que, mesmo que aceitemos inteiramente a posição da China e renunciemos à nossa soberania, a ambição da China de anexar Taiwan não desaparecerá simplesmente. Bom, gente, atravessando o Mediterrâneo, mas mantendo um pé na Europa, voltamos a falar sobre o crescente isolamento do premier israelense. Se ontem falamos do mandato de prisão do TPI, hoje conversamos sobre a declaração de 3 países de que reconhecerão o Estado palestino no dia 28 de maio próximo. Esse movimento, é claro, gerou uma resposta imediata de Israel, que decidiu chamar de volta seus embaixadores em Dublin, Madrid e Oslo. A intenção dos governos desses países é apoiar a solução de 2 estados e promover a paz no Oriente Médio. Pedro Sánchez, primeiro-ministro da Espanha, resumiu as razões dessa decisão com 3 palavras: paz, justiça e consistência. Ele enfatizou a necessidade de garantir que a solução de 2 estados seja respeitada, com garantias mútuas de segurança. É um gesto que reflete uma busca por equilíbrio e justiça na região. Simon Harris,
que é o chefe de governo da Irlanda, também destacou que o reconhecimento é um apoio inequívoco à solução de dois estados, que ele considera o único caminho crível para a paz e segurança, tanto para israelenses quanto para palestinos. Ele expressou confiança de que outros países seguirão esse exemplo nas próximas semanas. Em Oslo, o primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Støre, afirmou que não pode haver paz no Oriente Médio sem o reconhecimento da Palestina como um Estado independente, com todos os direitos e obrigações que isso implica. Mas Israel, como já era de se esperar, reagiu rapidamente. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Katz, ordenou o retorno imediato dos embaixadores israelenses dos 3 países para consultas e alertou que poderiam haver consequências severas. Katz argumentou que o reconhecimento prejudicaria os esforços para devolver os reféns mantidos em Gaza e tornaria um cessar-fogo menos provável, recompensando os jihadistas do Hamas e do Irã. Bom, gente, como tenho comentado aqui no canal, o problema não é Israel, mas a forma como o governo de Netanyahu tem conduzido a intervenção na faixa de Gaza. Essa forma tirou Israel da condição de contar com o apoio quase que absoluto dos Estados nos dias seguintes ao atentado hediondo do Hamas, no dia 7 de outubro, para um crescente isolamento após iniciar os bombardeios e ações terrestres, que, como sabemos, desenhou o cenário atual na faixa de Gaza, que é devastador. Sem contar os desaparecidos entre os escombros, cerca de 35 mil pessoas perderam suas vidas devido à ofensiva militar israelense. O pior de tudo é que esse número inclui uma vasta maioria de civis, muitos deles crianças. A tragédia humana é imensa e chama a atenção da comunidade internacional para a urgência de uma solução pacífica. Já a insistência do governo israelense em continuar com a operação já colocou sob ameaça até mesmo o fornecimento de armas de seu principal aliado, os Estados Unidos. Pedro Sanches, conhecido por sua crítica contundente às ações de Israel em Gaza, acusou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de presidir massacres e reiterou pedidos por um cessar-fogo. Sanches destacou que, embora reconheça o direito de Israel de se defender contra os atos T. do Hamas, a resposta não pode resultar na morte de milhares de civis inocentes. Essa decisão de reconhecer a Palestina é um passo importante, mas também controverso. Ela coloca em evidência a necessidade urgente de um esforço internacional coordenado para encontrar uma solução duradoura para o conflito. Países como França ainda estão meio hesitantes em tomar uma decisão similar, argumentando que as condições atuais não são propícias para um impacto real. No entanto, gente, a medida da Irlanda, da Espanha e da Noruega acaba enviando uma mensagem forte de apoio à paz e à justiça. É um apelo para que, apesar das dificuldades, a comunidade internacional continue buscando um caminho que permita a coexistência pacífica de dois estados, Israel e Palestina, lado a lado em segurança e harmonia. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.